Queridos amigos, bom dia. Eu quero agradecer à Sociedade Espírita que nos convidou mais uma vez para esse trabalho, e em especial ao URI, na pessoa do Vanim, que nos convoca mais uma vez para esse projeto belíssimo, que se iniciou há 4 anos, essa é a 4ª edição, e é a 2ª etapa desta edição que está sendo trabalhada hoje aqui com vocês. Serão aproximadamente 8 palestras, isso? Que abordarão temas relacionados à educação dos filhos, a essa questão familiar, tão importante para nós e nos dias de hoje, né? Porque se nós formos nos reportar às questões existenciais, as dificuldades da existência, muitas delas têm sua gênese dentro do processo familiar. Então, é de suma importância e é algo de primeira colocação na nossa lista de preferências a família e a educação dos nossos, né? Então, a nós nos incumbiu a tarefa de abordar as questões da adolescência, mas ela é num ponto de vista ampliado, porque se trata desse ponto de vista que a doutrina espírita nos propõe. Então, toda vez que nós falamos algo e intitulamos que seja algo na visão da doutrina espírita, sempre devemos colocá-la como algo ampliado, uma vez que na doutrina espírita nós tratamos de espíritos imortais, que não sabemos quando fomos criados, mas que temos a eternidade pela frente, e que nesse processo nós iremos sempre nos aperfeiçoar, a fim de que tenhamos então uma perfeição relativa. Não é a perfeição como Deus é, porque senão seríamos deuses, mas uma perfeição relativa, que nos proporcionará felicidade. Então, se nós falamos da doutrina espírita, é óbvio que temos que sempre ter essa visão. Mas aqui também falaremos da adolescência no ponto de vista material, no ponto de vista dessa reencarnação, para que tenhamos um ponto de vista para que como criar e educar aqueles que estão conosco nessa faixa etária, e também não só para esses, mas também para todos nós, porque nós também somos espíritos em educação. Desde o momento que nós reencarnamos até o fim dessa existência, nós sempre estaremos aprendendo, sempre estaremos nos melhorando. E muito cabe a nós nesse processo de educação. O ponto que nós gostaríamos de destacar é que nós utilizamos essa obra de Joana de Ângeles como o núcleo central da nossa proposta, e não só ela, mas também toda a codificação, mas essa obra em especial que é um primor. Chama-se Adolescência e Vida. É uma obra de 1997 e é bem difícil de encontrar já, porque ela já não está com a sua publicação em dia. Mas, às vezes, a gente consegue aqui na livraria ou fazendo encomenda, daria certo, ok? Então, a obra é fantástica, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, uma obra que vale muito a pena a gente se debruçar sobre ela, que ela nos ensina muito. Enfim, então, para que nós possamos iniciar o nosso processo hoje, vamos pensar nas bases da doutrina espírita, como já dissemos, nessa questão ampliada, mas aonde se inicia a educação do nosso adolescente. Então, aqui, deixa eu ver se vai funcionar. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho em que os benfeitores nos elucidam. O espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. O que os benfeitores nos colocam aqui e que é muito importante ter em mente desde já, para que a gente entenda melhor o conteúdo? Que os nossos espíritos, aqueles que recebemos enquanto filhos, tiveram uma vida anterior a esta. Esses espíritos, não raros, são espíritos antigos,
como o próprio texto traz. Espíritos que já viveram muito. E os nossos filhos são espíritos. Os nossos filhos, antes de mais nada, são filhos de Deus. Criaturas que chegam para nós nessa existência como filhos, mas que são espíritos viajores no espaço e no tempo, assim como todos nós. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor e na sua misericórdia ampliada, coloca aquele serzinho pequenininho, bonitinho, numa condição que a gente receba como filho e possamos desejar amá-lo, acariciá-lo, cuidar de cada um deles, acatar como nosso, né? Que é um processo também de educação para nós. E por isso nós recebemos aquela criatura que nem sempre foi espírito bom, que nem sempre foi amigo nosso em outras existências. Como disse o texto inicial que o André disse, muitas vezes são os nossos inimigos do passado, que nós, por sua vez, fomos seus algozes ou seremos suas vítimas, ou fomos as suas vítimas, e que nesse processo de melhoria, de reorganização, de reeducação, que a consciência divina nos propõe através da reencarnação, coloca aquele ser como filho, a fim de que, nessa última instância, possamos então aprender a amar, possamos aprender a olhar aquele espírito com outros olhos, muito diferentes do que olhávamos anteriormente. E nesse processo de reencarnação, ele não vem como uma tábula rasa. Ele traz as suas recordações, as suas experiências, as suas viciações e as suas tendências para essa vida. Então, desde já, o espírito já demonstra quem ele é em alguns aspectos. E os pais, nesse sentido, acabam por ter como missão o dever de observar, não somente observar, mas também de mudar essas tendências naquele espírito que chega como filho. Essa é a missão maior na educação. E aí então Allan Kardec, questionando aos benfeitores espirituais, quando escrevendo uma de suas obras basilares da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, na questão 208, ele faz a seguinte pergunta, que aliás, eu diria que a própria pergunta é muito interessante, porque ele faz como se fosse uma afirmativa, ao contrário dela, né? Uma afirmativa ao contrário. Ele diz assim, Kardec: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o do filho depois do nascimento deste? É como se ele dissesse assim, que então, antes do nascimento, será que os pais exercem essa influência nos filhos, antes do nascimento? E aí depois ele faz uma pergunta ao contrário, dizendo, então, depois do nascimento, nenhuma influência exerce? E Kardec sabia muito bem do que ele estava questionando. Não é à toa que cada uma das questões foi formulada dessa forma. E aí a resposta vem taxativa, né? Ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Constitui-lhes, por isso, uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, dentre as leis criadas por Deus, há a lei de sociedade e há a lei do progresso. A lei do progresso para todos nós, né, imposta. E a lei de sociedade, essa necessidade de convivermos uns com os outros a fim de um ensinar o outro algo que seja importante para cada um, dependendo da particularidade de cada um. E nesse processo de reeducação familiar, os filhos também trazem para nós ensinamentos. Quem é que poderia dizer que um filho não ensina? Ensina muito. Um filho faz com que a gente se torne, ou pelo menos busque a se tornar melhor, porque nós percebemos o quanto nós somos observados. Nós percebemos o quanto a educação se dá através do exemplo, o quanto eles nos imitam, o quanto eles necessitam das nossas provações, da nossa forma, do nosso testemunho dia a dia,
a fim de que eles sejam aquilo que eles observam em nós. Então, os pais já perceberam o quanto os filhos nos ensinam. Aí a gente acha que quem ensina somos nós, né, os pais. Mas muito mais os filhos nos ensinam, porque eles nos forçam a ser pessoas melhores. Por quê? Por conta de outra lei, a lei do amor. Essa lei que traz essa convivência entre uns e os outros, nesse sentido de ensinarmos e a cada um colaborar pelo progresso uns dos outros. E aí, nesse sentido, quando se fala de educação, desse processo de educar, sempre há dois lados, né? Há o lado do educador, mas há também o lado do educando. E na medida que nós formos falando aqui, vai ficar muito bem sintetizado esses dois lados necessários para que o processo de educação se observe da melhor forma. Então, continuando. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 109, nos traz muitas informações com relação a essa questão da educação e as idades que cada qual, né, cada período nos proporciona para facilitar o processo de educação. Diz Emmanuel: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aí ele diz, olha só, até os 7 anos, que é a primeira infância, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. As suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. E ele diz em outra questão que a melhor escola ainda é o lar. Então, se o espírito, estando no mundo espiritual, o que ele faz? Um balanço das suas existências até ali conquistadas. Diante desse balanço, por certo, que ele vai encontrar questões em que ele precise saudar, que ele precise melhorar, que ele precise recuperar. E lá, nesse momento, ele faz uma nova adaptação, uma nova etapa, ele determina uma conquista nova, e para isso ele vem reencarnando. E ele traz, então, um processo, uma missão, um quadrante de coisas a se realizar. E nesse período, até os 7 anos, segundo Emmanuel, esse espírito traz em si muito claro aquilo que ele veio realizar. E é nesse período que facilita aos pais perceberem as tendências que o filho traz. As tendências ficam muito claras em várias atitudes, até naquelas que a gente acha que são ainda inocentes. Essas tendências a algum tipo de erro, e não raro a gente erra sempre na mesma coisa, né? No mesmo ponto, aquele espírito vai demonstrando a partir das suas atitudes, da forma que ele fala, da forma que ele age, no comportamento dele social, no comportamento dele familiar. E às vezes é um desafeto, e por isso a gente tem tanta dificuldade de colocar a educação. E aí Allan Kardec diz que nesse processo de educação, ele tem uma página belíssima em A Revista Espírita, onde ele coloca que muitas vezes os pais, por mais que tenham boas intenções, nem sempre a boa intenção basta. Porque a boa intenção nem sempre vem com a educação correta, porque cada espírito traz as suas necessidades, cada espírito traz o seu mundo interior. E cada espírito precisa de uma forma de conduzir. A mensagem lida hoje não foi proposital, em que o espírito Vitor Hugo diz que aquele espírito mais indócil, mais rebelde, que nós temos mais dificuldade de lidar, são esses que necessitam da disciplina ainda mais rígida. Mas não estamos aqui falando da disciplina castradora, daquela que impõe uma castração no sentido de que ele vai se anular completamente. Então é necessário um equilíbrio e uma sutileza na educação, e um tato enorme,
Porque se nós ferirmos aquele espírito, é como um cristal que depois que quebrado, a dificuldade de juntar os seus cacos fica enorme. E nesse convívio familiar, a facilidade de quebrar essa relação entre pais e filhos é muito grande. Então é muito importante que os pais, sobremaneira, se coloquem na posição de aprendizes do Evangelho, de aprendizes da vida, a fim de que sejam melhores educadores. Então, educar-se para educar melhor. Então, nesse sentido, Emmanuel continua na sua colocação. Passada então essa época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Aí o pior castigo para os pais é ver o filho sofrer. Quantos pais sofrem junto com os filhos e muitas vezes são sofrimentos atrozes, sofrimentos que perduram a existência inteira, por conta dessa educação que não se deu atenção. Muitas vezes por falta de vontade, muitas vezes por indiferença dos próprios pais. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá o capítulo A Ingratidão dos Filhos. Vai trazer para nós um cabedal de informações de o quanto os pais têm dificuldade muitas vezes de educar, mas também por indisposição, por falta de interesse. Às vezes é muito mais fácil a gente deixá-lo para o contato, o convívio com os outros, da televisão, das revistas eletrônicas, do desenho animado, da escola. E esquecemos que muitas vezes o contato íntimo diário faz toda a diferença na educação. Então é muito importante os pais terem isso em mente. E aí, mais uma vez, Allan Kardec questiona: mas por quê? Se nós recebemos aquele espírito como filho, e que dentro daquele processo de educação, enquanto pequenino, ele tem uma hierarquia natural, em que ele respeita os pais e obedece às suas ordens, o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Olha a pergunta de Kardec. Por que tem essa diferença? Aí os pais chegam e falam: nossa, o que é que aconteceu? Já não me obedece mais? Questiona tudo que ele aprendeu até então, ele começa a questionar, para saber se aquilo que lhe foi ensinado realmente tem a ver com a vida que ele começa a observar hoje. Ele começa a questionar. Questiona os pais, questiona a escola, questiona a sociedade. E aí ele se acha autossuficiente, porque ele tem as suas próprias ideias, e ele entende que ele pode conquistar o mundo sozinho e não precisa de mais ninguém. Então esse é o momento em que o espírito começa a ter essa mudança. Aí por quê? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Então nesse momento ocorre o que nós chamamos de a súmula do espírito. Nesse momento, na fase da adolescência carnal, o espírito traz de volta todo o seu pretérito. Aqui, a reencarnação se completa. Aqui, ele finaliza o processo de educação e já não precisa mais
não tem tanta ligação, aliás, me desculpem, com o plano superior como ele tinha antigamente. Aqui, muitas vezes, nessa fase, ele se torna um canal aberto para outros tipos de coisas, que seriam aqueles que têm a vinculação com as suas tendências. Então, nessa fase, é uma fase muito difícil para o espírito. Nessa fase eclodem os aspectos da sexualidade, e aí Joana de Ângeles trabalha sensacionalmente bem naquele livro que nós apresentamos. A sexualidade, segundo ela, nessa fase ela rompe-se como um dique que se segura a água, né? Um dique se rompe, e que se essa energia, essa força não for novamente canalizada, ela cria desastres no psicológico, no espiritual, daquele espírito reencarnante que tem tanta dificuldade nessa fase, porque ele não consegue segurar, ele não consegue trabalhar aquelas emoções se ele não tiver tido uma boa base, uma boa orientação. Então, o canalizar dessas energias vai depender de toda a construção que esse espírito recebeu desde o início da sua existência nova. Então, olha a importância da educação. E essa dificuldade, ela se apresenta em vários aspectos, né? Então, o espírito não é aborrecente, ele é adolescente. Ele está numa fase difícil, ele está numa fase complicada, e que nós todos já passamos por isso. Só que a gente sempre tem a tendência de achar que a geração desta fase, esta geração, é muito pior do que a nossa. E Joana de Ângeles vai dizer que não, que cada existência tem as suas dificuldades e que cada geração encontra também o seu ponto de apoio para se soerguer, para se superar e trazer conquistas espirituais para o nosso planeta. Então, nós não podemos criticar certas atitudes se nós não educamos essas atitudes. E muitas vezes os pais não falam de sexo em casa, não educam seus filhos na sexualidade. E o espírito, lembremos, ele tem as suas antecedentes existências. E não raro nós passamos por momentos, até da religião, que foram castradores nesse ponto. E essa energia da sexualidade é a energia da procriação. Todos nós experienciamos essa energia. E ela nem sempre, no psiquismo, é gravado com boas recordações. Às vezes ela vem como o ponto principal em que ele precisa resgatar, né? O calcanhar de Aquiles, a pedra no sapato. Então, nós precisamos observar o nosso filho a fim de que essa energia seja bem canalizada nessa fase tão difícil que é a adolescência. Aí, depois disso, segundo Joana de Ângeles, né, em alguns momentos ela passa nas meninas dos 12 aos 18 e dos meninos se estendendo um pouco mais dos 14 aos 20. Depois, passada essa fase, aí ele já consegue driblar essas energias, já consegue trabalhar melhor essas energias, porque é uma conta hormonal muito grande e o psiquismo ainda em formação que precisa dessa canalização. Aí então, Alberto Almeida, né? Para quem não conhece, Alberto Almeida, psicólogo, transpessoal, terapeuta, trabalha muitas questões no convívio familiar e ele tem um livro que chama-se Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos. E um dos capítulos em que ele aborda o aspecto do jovem, essa emancipação no lar, ele diz o seguinte, que a adolescência é um período de transição, no qual de uma criança nascerá um adulto, período de transição. E esse processo se dá como um parto. Eu achei lindíssimo esse simbolismo que Alberto Almeida traz, porque já não é mais um parto da mãe, né, da genitora, não é o parto da genitora que ele vai vivenciar, mas um parto interior, um parto em que ele sai da criança que ele estava, mas para entrar num processo de juventude e depois na vida adulta. Então esse momento de transição que é o momento da adolescência que traz essa dificuldade. Então a fase da adolescência ela se configura como um período de transição e de mudanças substanciais.
há uma nova estruturação biológica com outro perfil hormonal, o que a gente acabou de comentar. E é na adolescência que o espírito assume a sua condição plena de reencarnante. Desse modo, confirmando também a mudança psicoespiritual. Então, ele também vai modificar a maneira com que ele se comunica com o plano superior. A gente também acabou comentando. Aí, Raul Teixeira, que consideramos um educador sensacional, através do espírito Camilo, né, traz para nós, aliás, ao contrário, o espírito Camilo, através de Raul, traz para nós a educação nesse sentido, dizendo que o reencarnado, nessa fase, vê morrer em si muitas coisas, enquanto percebe o nascimento de outras, mergulhando nesse remoinho de dúvidas, de ansiedades, desejos e temores sem fim. Enquanto o corpo se desenvolve, estabelece as suas leis em meio a uma intensa tempestade de psiquismo pretérito. Olha aí, o passado retornando no psiquismo daquele espírito, que se libera no âmago desse indivíduo e se choca com as psicologias da atualidade, de onde o jovem tem que extrair e o que deseja ser, em verdade ignorando as razões das suas constantes alterações de humor e de gostos, como se cada dia fosse ele mesmo uma outra criatura. Vamos imaginar esse espírito que tenha ficado muito tempo no plano espiritual. E ele vem de um período em que a educação se dava de outra forma. Hoje ele chega para reencarnar numa outra sociedade, num outro lugar, num lar às vezes hostil, num lar que deixa com que ele fique ao léu, né, sendo educado pela vida, da forma que uma vida se mostra. E aí ele percebe esse choque da realidade com aquelas esperanças que ele traz dentro dele. E isso é frustrante para o espírito, que se preparou tanto tempo para reencarnar e chegando nessa família com a qual ele depositou toda a sua esperança, toda a sua energia, que ela não corresponde às suas expectativas, né? Então, para ele é uma frustração e isso choca essa realidade. Ele vai sofrer com essa nova vivência que ele vai perceber. E aí, de novo, Alberto Almeida vai dizer que é no trânsito dessas mudanças, né, desse processo biológica, social, cultural, psicológica e espiritual, que os pais são convocados a exercer um papel fundamental na vida dos moços, objetivando ajudá-los a transpor esse rio da transição entre a margem da infância e o porto do adulto, com as suas águas comumente muito agitadas. Enquanto os filhos reivindicam maior liberdade e movimentação, mais poder de decisão, mais liberalidade para exprimir os seus pensamentos e expressar as suas ações, compete aos pais o exercício das recomendações evangélicas, de analisar, vigiar e orar pelos seus jovens, na intransferível missão de orientar e supervisionar os seus educandos. Aqui, Alberto Almeida traz para nós um trecho da necessidade de modificar o processo da educação conforme a idade chega. Nós não podemos lidar com o adolescente, com o pré-adolescente, exatamente igual como era lidado quando ele era criança. Então, na medida que esse espírito vai ganhando força, vai ganhando independência, é importante que os pais vão liberando aos poucos esse espírito, a fim de que ele construa a sua própria vida. Porque nós pais somos importantes nesse processo, mas nós não ficaremos com eles ad eterno, nessa vida. Nós não ficaremos com eles sempre. Vai chegar um momento em que ele precisa assumir as suas próprias responsabilidades. E é com base nelas que o espírito irá responder às suas atitudes quando retornar à casa espiritual. Então esse espírito precisa ganhar aos poucos essa liberdade. No entanto, é importante que essa liberdade seja uma liberdade assistida,
que não seja uma liberdade 100%, pelo menos nessa fase. E é necessário que os pais também, nesse momento, façam, olha como ele diz mais uma vez o exemplo, analisem, observe, veja o que teu filho está fazendo. Depois você vigiando e orando, a fim de que você consiga driblar, colaborar para ele driblar esse momento difícil da sua existência. Então os pais precisam fazer esse processo de supervisão nessa fase, dando um certo limite e ao mesmo tempo uma certa liberdade para esses filhos, né? E nesse processo é importante se libertar disso, para não ficar um processo patológico também depois. O adolescente, diz Joana de Ângeles, é então o atual espírito envelhecido, acostumado a realizações nem sempre meritórias, o que lhe produz anseios e desgostos aparentemente inexplicáveis, insegurança e medo, sem justificativa. Aí ele explica por quê. Que são remanescentes da sua consciência de culpa, em razão dos atos praticados, que ora veio reparar, superando os limites e avançando com outro direcionamento pelo caminho da iluminação interior, que é o essencial objetivo da vida. Aqui Joana vem dizer que muitas vezes a manifestação, a maneira com que aquele jovem se comporta na vida, os seus medos, as suas inseguranças, os seus receios, a forma como ele se expõe na sociedade e na família, tem muito a ver com a consciência culpada que esse jovem traz. E aí os pais se descabelam, querendo saber o que está acontecendo, por que é daquele jeito, por que é tão agressivo, por que é tão rude, por que é tão isolado do mundo. Às vezes ele traz um passado muito conflituoso. E com medo de errar, se isola, né? Fica lá naquele mundo particular. E é aí que os pais também podem, nesse ponto, participar da vida mesmo de longe. Participar, tentar interagir e colaborar para essa fase difícil daquele jovem. Não é simples decidir, contudo, quando as inclinações do espírito vicioso gritam em favor do mais fácil. Enquanto o Cristo íntimo sugere a porta estreita das autodisciplinas em prol da harmonia de logo mais. Todos nós temos dentro de nós o nosso Cristo interno, que é o nosso self, né? É o espírito imortal, que sempre nos propõe essa abrangência, esse crescimento espiritual, essa conquista íntima. Mas muitas vezes é muito difícil lidar com essas inclinações que o nosso espírito vicioso traz. Então isso cria um conflito entre essa necessidade de algo mais, de transcender dentro do aspecto espiritual, de conquistas espirituais, enquanto que a nossa tendência íntima também fala alto. Então é nesse momento que o conflito de todos nós aqui, e isso é para a vida inteira, está sempre brigando, né? A nossa sombra interior, aquilo que nós temos de não tão agradável assim, não tão meritório assim, em contrapartida aquilo que nós desejamos ser e para que viemos, né? Nós viemos para um objetivo maior. O objetivo da nossa existência é de termos a harmonia desse espírito numa forma integral lá no futuro. E nessa existência, nesse momento interior, esse processo, aquilo que nós temos dentro de nós conflita com essa necessidade de fazer essa mudança. Então no adolescente não poderia ser diferente. Então não é fácil para os pais argumentar com valores subjetivos somente perceptíveis a quem se devota aos hábitos moderados. A meditação a uma vida interna rica de recursos espirituais, quando o jovenzinho prefere o mundo exterior. Então a gente teve lá uma preparação, cuidou do filho, educou, fez evangelho no lar, trouxe a casa espírita, fez todo que a gente entende, que a nossa consciência diz que o protocolo educacional foi feito, mas chega numa fase que ele começa a não querer vir mais na evangelização, que ele começa a não querer participar do momento do evangelho no lar, e que ele começa a não sair mais com os pais e vai vivendo cada vez mais uma vida isolada. Então, diz aqui
o Espírito Camilo, que essa fase é uma fase muito difícil mesmo, e que é muito complicado para os pais querer uma conduta que o filho não consegue alcançar. Então, muitas vezes os pais querem que nessa fase ele ainda seja aquela criança dócil, aquela criança obediente, mas ele não consegue mais ser. Então, é uma fase difícil, porque os pais não têm mais argumento praticamente, né? Dá aquela impressão que não tem mais argumento para dobrar aquele espírito e levá-lo consigo naqueles ambientes que são salutares. Então, nós também temos que perceber que o mundo exterior, ele é um convite muito, muito forte. Porque aquelas tendências que a gente traz dentro da gente, agora começa a querer sair e utilizar-se nesse mundo exterior. E o mundo exterior traz inúmeros chamativos. É muito fácil para ele seguir essas tendências, porque ele traz dentro dele essas tendências. Então, o momento agora da adolescência, há a dificuldade de se argumentar que esse espírito esteja ainda naquele perfil como era antigamente. Então, os jovens, por serem imaturos, se deixam atrair por esses disparates das sensações primárias, né, do sexo, da utilização da droga, da utilização do álcool e de outras questões da sensação, pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a existência planetária, às vezes de forma irreversível. Quantos que chegam nesse momento e muitas vezes se suicidam, se matam precocemente por alguma razão, né? É uma fase muito difícil. Então, a oração e a vigilância dos pais deve, nesse momento, se já não era forte, se já não era, fortalecer-se, porque é necessário que os pais estejam presentes. E aí Joana diz que o único antídoto a isso, a esse mal que se agrava e se irradia em contágio pernicioso, é a educação. Então, essa geração não é diferente da nossa. Nós também tivemos as nossas dificuldades, mas é importante que os pais estejam junto desses jovens. Em razão disso, diz Joana, torna-se necessária e indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, de maneira que lhes sejam lícitos a libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores que os contrabalancem, superando-os. Então, se ele aprendeu novos valores, se ele aprendeu novas conquistas, nesse momento ele vai sopesar. Porque na casa dele, ele teve orientação. Os pais foram presentes, os pais foram exemplos, os pais foram estimuladores, e ele vai ter esse cabedal de informações a fim de que ele retorne para o lar em algum momento, quando ele se recuperar desse transe que ele se encontra. Então, cuidar de infundir-lhes costumes são desde os primeiros dias da existência física e não mais tarde, quando o ser está habilitado para a instrução. Para esse formoso mistério, para esse formoso objetivo, são indispensáveis o amor, o conhecimento e a disciplina, de maneira que se lhes inculpam no imo as lições que os acompanharão para sempre. E o que se pode aguardar do jovem cuja infância foi negligenciada, atirada à vala dos maus exemplos domésticos e sociais? O que a gente poderia esperar de um jovem que não teve essa educação tão profunda, essa educação tão junto, né, dos pais ou dos educadores? Cada caso é um caso. E como saber fazer boas escolhas se foi à rua com todos os seus perigos e ameaças, a sua sala de aulas e as programações do vídeo embalaram os seus sonhos e imaginação? O que esperar desse jovem? Se ele teve esse mundo, a internet à disposição, a televisão, livros não tão bem conceituados, mensagens levianas que só dizem respeito da sexualidade, por exemplo, de forma de chacota, num baixo calão, com teor de linguagem inapropriado, a educação que não dá o devido valor a essa energia. Então, muitas vezes a gente deixa para a escola fazer isso, né? Então, é importante que os pais também comecem a falar nos seus lares.
E remontando-se à origem dos males terrestres, conhecer-se-á que muitos desses males, dessas dificuldades que nós temos hoje em dia, são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que o suportam. Se nós sofremos hoje, se nós temos dificuldades hoje na nossa existência, muito tem a ver com o caráter e o nosso mau proceder. Se nós nos equivocamos na vida, nós teremos uma colheita desses equívocos. Então, se na educação dos nossos filhos nós não tivemos o devido cuidado, nós estaremos colhendo essa má educação através do sofrimento dele, e nós sofreremos juntos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e a ingratidão deles. Aí nós falamos assim: mas eu já não conheço mais esse espírito. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? O porquê que chegou nesse ponto, né? Então, muitas vezes é falta de cuidados na educação. E a quem então há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Nós não podemos mais responsabilizar quem quer que seja, porque a responsabilidade, nós já aprendemos, é totalmente nossa. Mas nós dissemos que há também dois lados no processo da educação. Se há o lado do educador, também há o lado do educando. Então, aqui nesse ponto, isso é um ponto de vista para o jovem e adolescente, sempre se renasce no lar, na família que tem necessidade. Então, aquele jovem está inserido naquela família porque ele tem necessidade de lá estar. E nem sempre naquela que se gostaria ou que se merece, a fim de progredir e limar as suas imperfeições com o buril da fraternidade que a convivência propicia e dignifica. Então, às vezes, o jovem reclama daquela família que ele está inserido, mas essa família era a melhor que ele poderia ter. E isso é óbvio, é por certo que não poderia ser diferente, porque Deus não erra. Se Deus não erra, por Ele ser soberanamente justo e bom e perfeito, Ele colocou cada um daqueles espíritos na família exatamente como deveria estar. Então, se aquele espírito está lá inserido como nosso filho, nós temos que sempre ter essa certeza de que Deus não erra e que Ele não está lá por acaso, e que Ele está lá pela necessidade de entre si nós nos melhorarmos. Seja, porém, qual for o lar no qual se encontre o adolescente, terá ele sempre campo para a compreensão da fragilidade dos pais e dos irmãos, para a avaliação dos seus méritos. O jovem que sempre tem essa tendência a analisar os pais e criticá-los principalmente, de dizer que os pais não são adequados como ele gostaria que fossem, sempre precisam ter esse olhar de que os pais, assim como toda e qualquer pessoa, assim como você mesmo, jovem, só dá aquilo que tem. Ninguém dá o que não tem. Se não possuem mais méritos, é o momento existencial de cada qual. E por essa razão estão inseridos naquele lar, para que cada um oriente a forma de educar. Mas, se não deu mais, é porque não tinha para dar. Então, temos que sempre ter essa visão em mente. E se não for compreendido ou amado, esforce-se, falando para o jovem, para amar e compreender, tendo em vista que sempre é devedor dos genitores, que poderiam haver interrompido a gravidez e, no entanto, não fizeram. Então, só pelo fato de ter nascido, já é motivo suficiente, motivo de sobra para ter gratidão a esses pais, mesmo que não tenha recebido a educação como gostaria que tivesse recebido, mesmo que não tivessem sido totalmente compreendidos e amados. Então, sempre nós, espíritos, agora falando também para os adultos, devemos ter essa honra aos pais, porque os pais nos deram a vida
Os pais nos proporcionaram essa existência, que como cada um de nós estamos aqui tendo acesso à doutrina espírita, será esta existência divisora de águas para nós, porque ela traz informações novas. Então, só por essa razão, a gente só precisava nascer, e isso deu certo, né? Então, que bom que estamos aqui recebendo, e só por essa razão poderemos e deveremos ser gratos aos pais. Então, o adolescente tem para com a família uma dívida de carinho, mesmo quando essa não se dê conta do imenso débito que tem para com o jovem em formação. Nesse tentame, o de compreender e de desculpar, orando, o adolescente contará com o auxílio divino, que nunca falta, e a proteção dos seus guias espirituais, que são responsáveis pela sua nova experiência reencarnatória. Então, quando nós viemos para cá, recebemos o aval de um espírito amigo. Esse espírito amigo está conosco o tempo todo, em toda a nossa existência. Então, o jovem também pode, através do processo da oração, receber auxílio para se fortalecer, colaborando então com tudo aquilo que aprendeu nessa existência. E aí os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles lhe dispensaram? Aí a gente pergunta, e essa pergunta é muito importante. Porque muitas vezes no processo de educação, quando a gente vê um resultado dessa educação, pode ser que crie em nós pais um processo de culpa enorme. Porque muitas vezes o resultado não foi exatamente o que nós esperávamos. E aí nós questionamos, onde foi que eu errei, né? Mas a questão responde isso, nós temos que gravar no nosso coração a partir de já, se isso é algo que nos preocupa. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, às vezes, nós recebemos um filho muito difícil. Como nós colocamos, uma pessoa, um espírito que nós tivemos muita dificuldade no passado, né? Um inimigo do passado, a gente traz como filho. E às vezes essa sensação, esse sentimento, ele fica permeando em nós. E muitas vezes, por mais que se eduque, por mais que se ame, porque o amor também se aprende, né? A gente pode aprender a amar aquela criatura, por mais que se esforce, esse espírito não consegue lidar, não consegue ter boas tendências. E aí são responsáveis os pais que fizeram tudo para esse filho? Não. Então os benfeitores vão dizer que às vezes a gente recebe uma carga pesada e Deus sempre leva em consideração que nesse sentido será atenuadas as nossas cargas de responsabilidade, tendo em vista que aquele espírito era muito difícil, tendo em vista que aquele espírito trazia tendências muito dificultosas. Então, se os pais, para saber se educaram bem, devem consultar a sua consciência. Se a sua consciência disser que fez tudo o que deveria ter feito, então está absolvido dessa responsabilidade, né? Quando os pais han feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançaram êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante que os pais tenham isso em mente. Eu fiz tudo o que deveria, mas mesmo assim não deu certo. Vejamos, às vezes é um espírito que criou muito problema em outra existência. Não só conosco, mas com a sociedade. Às vezes ele tem tendências muito fortes. Por exemplo, se ele tinha tendência ao homicídio. E trabalhou, teve homicídios em outras existências. Foi ele o autor de homicídios. E se nessa ele já não fez... A gente não precisa nem saber disso. Mas se nessa ele já não fez, já é muita conquista, já é um grande avanço. Porque quebra-se o ciclo, muitas vezes vicioso, de milênios da existência daquele espírito. Percebe? Então é um processo em que nós precisamos ter em mente de que nós não podemos fazer com que esse filho dê saltos em sua existência. Porque a evolução não dá saltos. E se nós quiséssemos que assim fosse, nós estaríamos contraditando, sendo contrário à própria lei divina, e sim, portanto, a próprio Deus,
Porque Deus criou várias existências para que a gente se burilhe a cada existência. Porque se fosse possível que nós nos adequássemos integralmente numa existência, Deus não teria criado a reencarnação. Então nós precisamos saber que Deus não cria nada em vão, que Deus é perfeito e Ele não erra. Então Ele colocando essa necessidade de várias encarnações é sinal que nós não poderemos tratar das nossas tendências numa existência. Então não dá para os pais querer ser algo muito superior do que é e fazer com que aquela criatura de fato seja aquele que ele realmente sonhou, porque nem sempre o que ele sonhou é o certo. Porque às vezes nós almejamos algo que o filho não pode dar, está muito superior às suas qualidades, às suas capacidades espirituais. Então nós podemos que ter a nossa mente tranquila, a nossa consciência tranquila de que fez certo ou não. Aí se não fez, né? Como se a gente faz, se a gente então ali constatou erro nesse processo de educação. Então, ao constatar erros no processo de educação dos filhos, o que motivou terem péssimo relacionamento entre si, pode-se considerar tarde para tentar reeducá-los? O que se pode fazer nesse caso? Então, a minha consciência me diz que eu poderia ter sido mais presente. A minha consciência me diz que eu demorei para me atentar nesse processo de educação com meu filho. E agora? Só agora que eu estou percebendo isso. E o que fazer então? Aí o Espírito Camilo nos responde. É sempre importante chegar a essa constatação. É muito importante. Porque nós estamos falando de uma existência, mas dentro do processo da existência, de várias existências, no processo de educação moral, de nós espíritos, a vida ela é uma só, né? Olhando para esse lado da imortalidade. Então, é muito importante chegar a esse ponto, nem que seja aparentemente tarde, mesmo quando já não haja tempo para corrigi-los. Nos haverem chegado a essa fase adulta, quando se torna quase impossível interferir a sua livre determinação. No entanto, diz Camilo, o amor nunca se extingue, principalmente entre pais e filhos. Depois de que o amor foi constituído naquela relação, o amor não se apaga, porque é conquista espiritual, é conquista para sempre. Quantas mães que depois de desencarnarem fazem movimentos no plano espiritual para que aquele filho que continua no erro seja atendido, né? Às vezes a mãe desencarna, vai para um plano superior e o filho não está naquele plano superior e ela sofre, ela cria movimentos lá dentro no plano espiritual para que aquele filho seja atendido, né? A história de André Luiz está lá no nosso lar, basta que a gente leia. Então pode-se aconselhá-los, diz ele, dialogar expondo as suas falhas. Olha, meu filho, você tem razão, eu errei, eu tinha essa dificuldade, eu não trabalhei exatamente como deveria, mas eu não sabia disso. E não foi por má intenção, foi por falta de conhecimento, muitas vezes. Como dissemos, aquela página que Allan Kardec diz que os pais nem sempre têm má intenção, mas não sabem a forma de educar. E é aqui que chega, então. Olha, eu não tinha esse conhecimento, mas hoje eu tenho. Então já vai dizendo, né? E vai então propor esses cuidados a partir de então. Por fim, pode-se orar por eles, envolvendo-os em honesto carinho. Pode-se guardá-los em profunda compreensão e respeitar-lhes o livre-arbítrio, ainda que se tenha que sofrer moralmente com eles. Então pode ser que esses filhos, nesse processo de dor que eles se encontram por conta dessa não aquisição de valores morais, precisam então desse apoio fraternal, mesmo nesse momento em que eles já não aceitam as indicações dos pais. Mas a vida dá muitas voltas e chega um momento que muitas vezes o filho, mesmo assim, ele volta para a casa dos pais, né? Volta para a casa do pai como um filho pródigo, querendo esse afeto, querendo essa atenção, querendo retornar e receber dos pais aquilo que receberam na infância. E aí, um espírito muito antigo, né? Aliás, um amigo muito antigo escreveu um livro que se chama O Mestre em Educação. E ele traz o seguinte, que Jesus é o nosso mestre maior, né? Ele é mestre. E como tal,
por ser mestre, educador, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Então, nesse ponto, ele vai dizer que educar é salvar. Toda vez que a gente pensa que se há um movimento de salvação das nossas existências, porque agora nós chegamos num ponto que precisamos salvar a nossa alma, e não é essa salvação que muitas vezes a gente traz entendida como aquela em que o Cristo, por ter vindo para nós nesse plano, já tenha por si só nos salvado dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas essa salvação que nós nos referimos, e é como a doutrina espírita entende, é aquela salvação de si mesmo. É quando o espírito desperta para as realidades maiores e vai conquistar a sua independência espiritual. Vai se tornar-se um espírito integral, vai se tornar um espírito individuado, trazendo todas as características de um espírito puro, desde já, aos poucos, caminhando para esse processo de evolução. Então, nesse momento, a educação, ela faz esse processo de salvação, porque ela ensina o espírito a caminhar por si só. Porque é necessário a gente sempre observar o livre-arbítrio daquela criatura que está conosco. Então, é importante que ele tenha condições de caminhar por si só. Ok? E aí, a gente já caminhando para o encerramento, vamos colocar um exemplo, 2 minutos, um exemplo de uma criatura que recebeu da família toda e qualquer estrutura para então ter a sua existência carimbada como uma existência de êxito. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Essa história é de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, e sua mãe, que o educou de uma forma belíssima. Ele tinha dificuldade cognitiva, porque ele era disléxico, e a escola não tinha condições de educar aquele espírito. No entanto, a mãe, muito inteligente, mas uma inteligência diferente daquela que nós estamos imaginando, uma inteligência espiritual, percebeu no caráter do filho as suas tendências, mas principalmente aquelas virtudes que ele já trazia em si.
percebeu que ele tinha muitas capacidades, percebeu que ele trazia um contexto espiritual que não se fixava apenas nos aspectos cognitivos. Veja, a escola rotulou como se ele fosse idêntico aos outros. Mas cada espírito traz a sua particularidade. Cada espírito traz a sua essência, traz os seus valores. E não há um espírito que seja totalmente mau. Não existe. Por mais que a gente muitas vezes se decepcione com alguns aspectos que vemos na mídia, sobretudo que enfoca esses aspectos da criminalidade apenas para o ponto de vista mau, esse espírito também tem a sua essência boa. Mas muitas vezes também no processo de educação não teve esse olhar que essa mãe teve. Não teve olhar para aquele ponto de vista que ele tinha bom, que ele tinha já de conquista espiritual. E que muitas vezes é só ajustar o volume, diminuir as tendências e aumentar o volume daquilo que ele tem de bom, daquilo que ele trazia no seu espírito já de conquistas espirituais. Então, é necessário que nós tenhamos em mente que aquela criatura que está na nossa casa é um filho de Deus. E nós, enquanto pais, somos co-criadores de Deus. Co-criadores, colaboradores do divino, para colaborar no processo de educação. Hoje, muitas das questões que nós vemos na sociedade é resultado de uma educação negligenciada, de uma educação não aprendida, não colocada. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que a educação transforma as pessoas. Já disse Allan Kardec, que é muito mais pela educação do que pela instrução que se transformará a humanidade. Que possamos nós, então, ensinar a criança no caminho naquele que ela deve andar. E ela, ainda quando for velho, não se desviará dele. Que possamos nos educar mais, educar-se para educar melhor aqueles que estão conosco em nossa volta. Que Jesus, nosso educador maior, colabore nesse processo de autoeducação e educação dos outros. Muito obrigada pela atenção de todos.